Hora de conversar com Carlos Andreasa. Ontem a gente falava sobre as expectativas para o voto de Luiz Fux, e as nossas expectativas levaram, Sheila, um 10-1. Sempre um 10-1. Todo Sempre. dia um 10-1. Andreasa, a gente nunca vai esquecer, cara. A gente nunca vai esquecer. Porque Luiz Fux nos surpreendeu a todos com um voto longo e com decisões ali que pegaram até os advogados de defesa, de surpresa, Andreasa. Bom dia para você. Bom dia. Eu nem vou levar em consideração a sua provocação do 10-1, que é uma provocação permanente, né? Um estado permanente. Acho que vai ficar para sempre. É o novo real. Seria em plenário, né? 11 ministros, 10 anos. Não, permanente. Eu nem vou... Porque eu já tô de mau humor. Eu fiquei ontem o dia inteiro, sem brincadeira, o dia inteiro ouvindo Luiz Fux. Todo mundo. É o dever do ofício. Dia inteiro. Eu acho que eu só parei de ouvir Luiz Fux 1h da manhã. Mas ouvi com muita atenção. Pensando na definição do voto, você falou em voto surpreendente e tal, sem dúvida. A melhor palavra para mim, o adjetivo para mim é perturbador. Um voto perturbador. No sentido de gerador de muitas questões, de sentimentos diante das manifestações, das reflexões dele, sentimentos contraditórios, né? Um voto estranho. Porque em alguns momentos, não que isso tenha importância, mas eu estou falando sobre o sentimento das pessoas de modo geral, as pessoas razoáveis, que estão prestando atenção no julgamento, que não tem lado formado, né? Que não estão para confirmação de vieses. Momentos do voto dele que consistente com aquilo que eu penso, especialmente sobre a questão da legalidade estrita, né, em matéria penal, em matéria criminal. Ele fala da mão e da luva. As coisas têm que ser muito exatas. E aí ele deu, sem citar o nome, mas ele deu um golpe, para usar a palavra da moda, do julgamento. Ele deu um golpe em Alexandre de Moraes, que crítica que eu faço aqui sempre, um criador do direito em matéria penal, né? Uma fonte criadora do direito. Então, alguns momentos em que fala, faz sentido isso que ele está dizendo, é consistente, tem questões importantes no voto de Luiz Fux. No entanto, ao mesmo tempo, incômodos muito óbvios, como o de não condenar Jair Bolsonaro pela tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, no entanto, condenando Braga Neto e Mauro Cid. Ele já deixava claro, no meio do julgamento, que o faria quando desmonta a ideia de organização criminosa. Quando ele diz que não há organização criminosa, ficava muito claro, pelo menos para mim ficou, que não haveria no voto de Luiz Fux a ideia de liderança. Se não tem organização criminosa, Luiz Fux apontava que Jair Bolsonaro não seria o líder. Isso ficou muito claro para mim bem cedo. Mas é um incômodo, para usar uma palavra generosa, você condenar por esse crime aquele que fora o candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, alguém da sua confiança, e que estava ali no palácio o tempo todo com ele, e Mauro Cid, o seu ajudante de ordens. O seu ajudante de ordens. Você condena esses dois e absolve Bolsonaro como se ele não tivesse nada a ver com isso, como se ele pudesse. Tem aquela teoria do domínio do fato que foi usada, inclusive no julgamento do Mensalão, como se Bolsonaro pudesse não saber, não ter participado daquilo ali. Esse é o julgamento que gera muitas dúvidas. E aí surge, gerando também muitas raivas na reação, uma provocação necessária a ser feita aqui. Diante do voto de Luiz Fux, a coisa foi escalando, nem é uma expressão que eu gosto, esse uso desse verbo dessa maneira, foi escalando. No começo vi circular argumentações assim, olha que bom, é bom para a democracia que haja esse voto divergente de Luiz Fux, mas isso some rapidamente porque em algum momento ele deixa de ser a divergência permitida, a divergência consentida e passa a gerar raiva nas pessoas. Isso produzindo nas redes sociais, pessoal, manifestações que, e aí vem a minha provocação,
que seriam, sob a língua de Alexandre de Moraes, sob a linguagem xandônica, caberiam nos inquéritos xandônicos, como ataques ao Supremo, como ataques à democracia, até a religião, a religião judaica de Luiz Fux foi atacada no dia de ontem em função do seu voto. Por coisas assim, Alexandre de Moraes bloqueou contas, derrubou postagens. Fecho o parênteses para concluir meu comentário rapidamente, com uma ideia que é desmoralizadora para o Supremo Tribunal Federal e que deriva, infelizmente, do voto de Luiz Fux. Vocês perceberam a ideia de brecha? Todo mundo comentando, e é legítimo comentar. Eu mesmo comento a ideia de brecha. O voto de Luiz Fux abriu uma brecha. E aí, com base nessa brecha, surge uma espécie de direito do clima político, que é um direito projetado no futuro, à luz do comportamento histórico recente do Supremo Tribunal Federal. Deixa-se de comentar a qualidade, os problemas, os acertos do voto de Luiz Fux e passa-se a comentar a projeção de futuro, nossa memória, pensando na Lava Jato, a brecha que Luiz Fux abriu. Abriu a brecha para quê? Direito do clima político. No futuro, muda, porque o clima político muda, os precedentes ficam, o clima político muda, hoje é Lula, amanhã é Bolsonaro, ou outro Bolsonaro, ou um Tarcísio, ou outro Lula. O clima político muda, e o clima político mudando, muda também o clima no Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo, mas é assim que nós nos orientamos já como uma coisa natural. Então muda o clima político, e aí Luiz Fux plantou hoje, talvez sem querer, talvez com maldade, tem para todos os gostos, mas plantou hoje a brecha para que lá no futuro, matéria da competência, se o tribunal é competente ou não, para que se aplique a teoria Zanin, a teoria do Cristiano Zanin, aliás, presidente da primeira turma, que foi advogado de Lula, a teoria sobre a incompetência do tribunal para julgar o caso produzindo as nulidades. Isso é um troço absolutamente perturbador sobre a atividade do tribunal, que a gente tenha uma análise, sobretudo politizada, projetando o futuro a partir de um voto tão importante. Esse é um voto que a gente pode dizer histórico. Esse voto do Luiz Fux vai ser estudado por muito tempo. É isso, meus amores. É isso. Andreasa, na vitrola? Na vitrora, Digitimia. Acho que tem tudo a ver com dia. Essa música é belíssima boa canção. demais, cara. Digitimia, essa letra da música do Martinho da Vila, ela é uma obra-prima. Martinho da Vila cantando Digitimia da sua lavra, obra-prima. Um beijo, meus amores. Beijo, obrigado, até amanhã. Sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer no dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Me deixe te trazer no dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritmia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou